mas possivelmente vamos trabalhar em cima delas. A Lei 6.938 de 81, a Lei 9.605, né, de 12 de fevereiro de 98, e seus regulamentos, que traz aí sanções penais. Então, como eu disse para vocês, fugiu a regra. Lá está dizendo que tem que ser feito de certa forma para não agredir o meio ambiente, para preservar a coletividade, preservar a sadia vida da qualidade de vida. Eu tenho que pena, não cumpriu, multa, não cumpriu, pena. Então, dentro disso, eu tenho o que? Sanções penais, para que faça-se valer o que necessariamente se precisa. E a Lei 12.651, e alterada aí em outubro de 2012 para a Lei 12.727, que garante a vegetação, a APP, a reserva legal. Isso daí já traz um enfoque um pouco maior nas questões, né, de proteção da vegetação, né? Mas não foge de ser uma política, uma lei que precisa ser preservado, certo? Para que, então, o objetivo seja a qualidade de vida. E as leis estaduais. Então, eu tenho patamares de legislação que vão seguir sempre essa regra. Então, vem a Constituição, depois veio a legislação estadual e talvez a municipal, né? Nem todos os municípios consta uma legislação, digamos assim, mais afunilada para o assunto, para a sua determinada região, tá? Então, dentro das leis, né, dessas leis, eu tenho também os parâmetros das políticas, ou seja, eu tenho a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz o quê? Sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos. Então, como vocês viram lá, tem a Constituição, a lei, traz-se um cunho maior, né, para se, digamos assim, para legislar de forma nacional, e eu tenho uma política focada nos resíduos sólidos, que é uma lei também, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Então, eu tenho aí essa lei para se valer, então, de tudo isso que a gente está falando, do manejo, do gerenciamento desses resíduos sólidos, né, incluídos o quê? Os perigosos, as responsabilidades dos geradores e o poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. Vocês podem ver que toda lei, né, toda legislação, ela cobra aí uma função do gerador, uma função da pessoa que está fazendo e do poder público, né, e os instrumentos para que isso ocorra, para que seja de fato efetiva essa regra, né, não fuja essa regra. Então vocês vão ouvir muito falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a base, principalmente, da nossa disciplina e do que a gente vai tratar dentro dessas agroindústrias. Por quê? Com a Política Nacional, eu tenho, e eu trago mais uns pontos também sobre a Política Nacional, que é importante comentar, que definiu os tipos de tratamentos de efluentes obrigatórios para os diversos ramos das atividades industriais, né? Ela definiu isso, né? O tratamento dos resíduos dos efluentes, e cabe às empresas observar à risca essas normas, essas regras, para evitar problemas, então, com a lei. E, de fato, com multas e também chamar a atenção dos senhores quanto a licenciamento ambiental. Então, não vai fazer uma ação, vai montar uma empresa, vai gerar um resíduo, vai instituir algo, digamos assim, para gerar algum resíduo, como por exemplo uma agroindústria, vai montar uma empresa nesse ramo, digamos assim, ou em qualquer outro ramo que vai gerar resíduo, eu tenho o quê? Que pedir licença, né? Pedir essa licença ambiental, pedir essa, digamos assim, essa permissão para estar naquele local, para residir ali, para destinar o resíduo que contém ali. Então, tudo isso vai estar dentro dessa política nacional que, de fato, as empresas, para se fazer valer, como eu estava falando anteriormente, dentro da política eu tenho
o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. No nosso caso, então, a gente tem o nacional, que vem com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e no nosso caso, do nosso estado, nós temos o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem ver que tem lei pra caramba, né? Então, eu tenho muita coisa, digamos, a ser seguida, que de fato, né, a gente precisa ter um olhar diferenciado, a empresa, né, para o gestor, para quem está de fato nisso, para esses programas, para esse política, plano, enfim, que vem sempre com essa hierarquia. Política, plano, e vocês vão ver que o plano, ele constitui também, Plano Estadual de Resíduos Sólidos, constitui também a geração, a coleta, o tratamento, então o manejo desses resíduos, né? Então, tanto dentro da indústria, como também agro, silvo, pastoril, ou seja, dentro das empresas da pecuária, da agrícola de soja, milho, enfim, e da área de cana, né? Então, eu tenho aí dentro do plano estadual delimitações para auxiliar essa política, auxiliar a Constituição, auxiliar as legislações nacionais. E dentro do plano, né, programa, plano e, política, plano e programa. Então, dentro do programa, dentro dessas políticas, a empresa ela pode, né, fazer o seu programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que faz com que a sua, digamos assim, a sua licença, a sua permissão para estar naquele local seja de fato efetiva. Então, cria-se o quê? Um programa, a gente vai também delimitar ele de certa forma bem detalhada, né? Como eu disse para vocês, eu tenho alguns exemplos, né? Mas, como eu disse para vocês, a gente vai trazer tudo dentro do possível. Então, dentro do programa, eu preciso ter essas, de fato, para pedir licença, permissão, para me instalar, para funcionar nesse ambiente. Eu vou gerar vou causar algo ali. Então, eu vou fazer o quê? Um programa para gerenciar, para manejar esse resíduo, para manejar esse efluente. Então, eu tenho aí o programa que vai dar o quê? Ações necessárias para atender, então, coleta, segregação, volta lá no início, tudo que eu falei, ó, de coleta, segregação, acondicionamento, ó, lembra lá dos resíduos gerados pela agroindústria, acondicionamento, armazenamento, transporte, destinação e tratamento e disposições finais dos resíduos. Então, o destino que isso vai... Então, vocês podem ver que a caminhada é essa. Então, o programa, através da política, do plano, embasado nisso, vai criar um programa para, então, alcançar essa licença e, de fato, ser cobrado por esse programa, né? Porque se o programa é feito, ele tem que ser, de fato, efetivo. Então, se eu tenho esse destino, que dar esse destino através desse programa, então eu tenho que cumprir essa caminhada para chegar no destino. Tá? E a gente vai ver também o programa de forma detalhada, certo? Então, esse é o destino final. Então, na sequência, a gente vai ter aí duas questões para resolver sobre o tema que foi abordado hoje, e eu espero vocês na próxima. Até lá!